Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Novamente, nós estamos com a nossa live de quinta-feira, onde nós sempre desejamos trazer algum texto, trazer algum assunto que possa ser desmistificado. E nesta ocasião, nós vamos falar sobre Atos capítulos 10. Atos capítulo 10 é um texto maravilhoso, aonde vai nos trazer bastante compreensão. Hoje nós estudaremos um dos capítulos mais importantes e também um dos mais mal interpretados. O Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 10. Durante muito tempo, muitas pessoas foram ensinadas a usar a visão de Pedro como se ela fosse uma autorização divina para comer qualquer espécie de animal ou qualquer espécie de comida. Entretanto, lendo todo o capítulo, nós iremos acompanhar a sequência e a narrativa do próprio apóstolo Pedro, quando ele vai nos dar a sua experiência e ao lermos com o Espírito Santo, nós iremos perceber que o assunto central não é a mudança da alimentação. O assunto é a entrada dos gentios na comunidade da fé. Atos 10 não conta a história de animais impuros que se tornaram animais limpos. Preste atenção. Atos 10 não conta a história de animais impuros que se tornaram animais limpos. Não. Conta a história de pessoas gentias que não poderiam continuar sendo tratadas como indignas da graça de Deus. Pedro não saiu daquela visão procurando um porco para comer. Preste atenção. Pedro saiu do terraço procurando os homens que Deus havia enviado a ele. Esta será a nossa tese. Atos 10 não aboliu a distinção bíblica entre os animais puros e os animais impuros. A visão confrontou a resistência de Pedro em entrar na casa de gentios e conhecê-los como pessoas alcançadas pela graça do Eterno. E nós precisamos estudar o texto com honestidade, sem religiosidade. Estudar o texto com honestidade. Nós somos crentes. Nós servimos a Deus. Não é possível que até lendo a Bíblia você vai continuar mentindo para você mesmo e mentindo que os teus olhos estão vendo. Por favor, preste muita atenção. Pedro não saiu da casa de Cornélio. Oi, amor. Dá um tchauzinho. Agora vai lá na mamãe. Pedro não saiu da casa de Cornélio, ou melhor, da visão, convencido do que ele poderia comer livremente o que ele nunca comeu. E nós precisamos ter honestidade até para ler as Escrituras. Por quê? Porque tem gente lendo uma coisa enquanto que a Escritura diz outra. Vou te dar um exemplo muito simples. Escreva aí para mim nos comentários que dia Jesus ressuscitou. Por favor. Vamos ver se você lembra, não faz parte do assunto, mas só para me dar uma ideia do que é desonestidade na leitura da Bíblia. Que dia Jesus ressuscitou? Por favor, alguém escreva aí qual foi o dia em que Jesus ressuscitou. Ó, você aprendeu que ele morreu numa sexta-feira
e ressuscitou num domingo. Se ele morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde, sábado, 3 horas da tarde, é um dia. Domingos, 3 horas da tarde, 2 dias. Segunda-feira, 3 horas da tarde, seriam 3 dias. Alguém está sendo infiel no que está dizendo. A Bíblia promete que ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem permaneceria 3 dias no ventre da terra. Olha a outra desonestidade. E aqui, Michele alguma coisa, não consigo ler. Olha, isso aqui você escreveu por causa da sua informação. Não acredito, Michele, que você tenha essa desonestidade. Ela escreveu: madrugada do primeiro dia da semana. Isso a gente aprendeu, que as mulheres correram de madrugada para ir ao sepulcro. Olha, no dia que você encontrar madrugada na escritura, você vai ficar rica. No entanto, enquanto você não encontrar e não mudar o entendimento, você continua pobre. Jesus morre numa quarta-feira, às 3 horas da tarde. E antes do pôr do sol da quarta-feira, Jesus estava sepultado. Quarta para quinta, um dia. Quinta para sexta, 2 dias. Sexta para sábado, 3 dias. Então, sábado, ao pôr do sol, completaria 3 dias em que ele estava na sepultura. E o texto diz, Mateus 28, e no fim do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. No fim do sábado, preste atenção, no fim do sábado, no fim do sábado, não é domingo de madrugada e não é como a gente aprendeu. Eu estou só mostrando para você ver que há muita desonestidade da parte religiosa para prender as pessoas em tradições bíblicas ou tradições religiosas. Agora nós vamos estudar Atos capítulo 10 e eu vou mostrar para você tamanha outras desonestidades na leitura da palavra de Deus ou na interpretação para prender pessoas em certas liberdades ou dar à pessoa interpretações erradas. Atos capítulo 10, nós vamos ler todo o capítulo, e eu acredito que nós não vamos conseguir discorrer todo o capítulo hoje, então eu não vou fazer apressadamente. Vou ser fiel àquilo que Deus me deu, e eu vou falar passo a passo, porque uma vez que você compreender, você vai ser liberto daquilo que o inimigo mais gosta de prender pessoas. Em que, bispo? Prostituição? Não. Isso é conversa fiada, irmão. A minha Bíblia não diz que tem um espírito de prostituição.
Existem prostitutos praticando a obra da carne e pecando, e por estar pecando está cheio de demônio. A minha Bíblia não diz que tem um espírito de bebedice, a minha Bíblia não diz que tem espírito disso ou daquilo. A minha Bíblia fala de obras da carne, e idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, bebedices, gritaria, é obra da carne. E estas obras praticadas contra os princípios da palavra de Deus produz prisão. Mas a maior prisão que o inimigo gosta de manter as pessoas é na ignorância. Porque o conhecimento é pela verdade, é por saber a verdade, compreender a verdade. Então, quando se fala algo parecido com a verdade, isso não liberta. Porque uma nota muito parecida com uma nota de R$ 100, ela é falsa. Ela não pode ser parecida, ela tem que ser igual. Então, estão vendendo um evangelho falsificado. Quando um pastor diz que você pode comer livremente qualquer coisa, porque Atos 10, Jesus autorizou Pedro a comer, hoje você vai cair do cavalo ou tomar vergonha na cara. Um dos dois, você escolhe. Por quê? Porque Jesus nunca fez isso e Pedro nunca fez o que pastores estão dizendo. Talvez numa próxima, mais do que uma ministração aqui, nós tenhamos que ir em Marcos capítulo 7, porque é outro texto que as pessoas dizem que Jesus abençoou para você comer qualquer tipo de alimento. E não é verdade. Existem textos até acrescentados que não há nos manuscritos mais antigos. Qual é a intenção de colocar num texto, por exemplo, Marcos 4:19? Não existem manuscritos centenários. Existem manuscritos recentes, em traduções de Bíblias recentes. E considerou Jesus puro todos os alimentos. Esta parte foi acrescentada. Essa parte foi colocada pela Igreja Católica Romana. Por quê? Porque até 1950 esta parte não havia no texto. E então eu tenho Bíblias aqui com 300 anos, eu tenho Bíblia com 400 anos, eu tenho Bíblias aqui com 387 anos, e nelas não tem. E disse e considerou Jesus puro todos os alimentos. E Jesus vem e diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade, Satanás bate palma. Por quê? Porque a maioria conhece, sabem falar sobre a Bíblia, mas não conhece a Bíblia. Tem pessoas aqui que estão na live porque viu falar de mim, mas não me conhece. E conhecer as Escrituras não é ter ouvido falar sobre as Escrituras. Atos 10 diz assim, nós vamos ler o capítulo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas, olha a maldade. Aqui está escrito esmola. Mas os manuscritos diz Sadacá, obras de justiça, atos de justiça. Que para nós, traduzido como esmola, irmão, fica parecendo aqueles R$ 2, aquela moedinha de 25 centavos que você dá para qualquer bêbado por aí. Isso já é a maldade da tradição católica que dominou a tradução
da Bíblia, e por causa disso, nós temos até dificuldades em cumprir certos princípios. E hoje tem cristãos dando uma porcaria, uma moedinha de 5, 10, 15, 20 centavos para as pessoas achando que está fazendo alguma coisa. Come um prato de comida de R$ 110 e dá 25 centavos para alguém se alimentar e acha que está justo diante de Deus. Mas isso, esta maldade está em você porque você aprendeu que um homem justo dá 25 centavos enquanto come um prato de R$ 100. Por causa da tradução, da desgraça do catolicismo romano, que a igreja evangélica até hoje não deixou de ser católica. Hoje os crentes protestantes fazem a mesma porcariada que o catolicismo faz. Até na igreja você dá mixaria, miséria. E ao invés de você ser abençoado, você é um maldito. Vou ler de novo o versículo. Agora com outro entendimento, para você entender que Cornélio nunca deu 25 centavos, 10 centavos, como você dá, achando que alguém vai sobreviver. Você come um prato de 2 quilos de comida, paga R$ 110, na porta do restaurante tem alguém pedindo uma comida, e você vai lá e coloca 25 centavos, R$ 2 na mão dele. E você acha que você é um homem justo. Não é, irmão. Justiça é diferente. Você não come 2 quilos de comida e dá 10 gramas de comida para outro. Preste atenção. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e os teus atos de justiça subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 servos domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele e dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Primeira vez. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido do céu. Veja bem, a voz dirigiu-se a Pedro primeira vez, segunda vez e terceira vez. E Pedro responde: Eu nunca comi. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo
sobre qual seria o significado da visão. Significado da visão. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, o curtidor, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, chamado Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo, aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Opa! Pedro está dizendo que Jesus falou para ele que os animais impuros agora eram impuros? Ou Jesus falou para ele na visão que não considerasse os homens gentios como impuro ou imundo? Presta atenção. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e os teus atos de justiça lembrados na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, até aqui já está claro que a visão não tem nada a ver com autorizar Pedro a comer. A visão era para mostrar a Pedro que Pedro, por ser judeu, religioso, estava considerando os gentios como indignos de receber a salvação, de receber o evangelho. Jesus, na visão, faz um teste com Pedro, dizendo a Pedro: mata e come. Mas o texto deixa muito claro que foi em uma visão. E Paulo vai falar aos Gálatas dizendo: mesmo que um anjo do céu venha vos trazer outro evangelho, que não seja esse que vos ensinamos, esse que está escrito, seja considerado amaldiçoado.
Nenhuma visão, nenhuma revelação pode alterar o que está escrito. E essa é a desgraça desta geração, aonde homens que não têm coragem e não aprofundam em conhecimento das Escrituras, tudo que eles querem credibilidade, eles mudam o que está escrito, dizendo que teve de Deus uma visão, uma revelação. Nós estamos no tempo da revelação. A maioria dos crentes não lê mais as Escrituras. A maioria dos pregadores hoje não se prega com a Bíblia aberta. Buscam ajuda em todas as fontes. Hoje, coach virou os maiores ministros do Evangelho. E todos os que vendem cursos na internet agora são crentes e eles ministram os seus cursos usando a Bíblia. Expertise ou esperteza. E os pastores agora, ao invés de pregarem a Bíblia nos seus púlpitos, estão pregando autoajuda. Mas enquanto nós não ficarmos somente na Escritura, jamais nós teremos a ajuda do alto. E aí, o que vai valer é as visões, é as interpretações, é as ditas revelações, porque Deus falou comigo. Eu não quero saber o que Deus falou com você, eu vou viver pelo que está escrito. Eu viverei pelo que está escrito. Jamais eu vou depender de, ao receber alguma coisa, nada me impede e nada me beneficia o que você teve de revelação. A revelação não pode mudar o que está escrito. Jesus não autorizou Pedro a comer, anulando o que Moisés havia escrito. Pedro, sabendo disso, disse: eu nunca comi. E a voz se repetiu por 3 vezes: mata e come, mata e come, mata e come. Pedro disse: não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Mas Jesus estava autorizando? Não estava. Jesus estava testando a convicção de Pedro. Se Pedro realmente se firmaria na posição de que os gentios não poderiam receber a salvação, receber o Messias. Não era autorização para comer. Jesus testou Pedro na sua convicção, porque Pedro estava convicto de que não poderia comer nada do que estava escrito em Levítico 11, que a Bíblia o chama de impuro ou imundo. Mas Pedro também estava convicto de que os gentios não poderiam receber o Espírito Santo, receber o Messias como os judeus recebiam. E a visão traz a Pedro um teste, não uma autorização. Atos 10 começa apresentando 2 homens de lugares distintos. Cornélio estava em Cesareia, Pedro estava em Jope. Cornélio era um centurião romano, Pedro era um judeu discípulo de Jesus. Cornélio representa o mundo gentílico, Pedro representa ou pertencia ao povo da nova aliança. Deus trabalharia nas 2 extremidades, prepararia o gentio para receber a palavra e preparava o judeu para lhe levar a palavra. Esse é o centro da mensagem de Atos 10. Quem era Cornélio? Atos 10, 1 e 2 apresenta Cornélio como um centurião da corte romana chamada italiana. A Bíblia mesmo chama ele de piedoso, de temente a Deus, de um homem de oração. É possível que esse homem já estava rendido, convertido ao Deus de Israel, mas não estava sendo aceito à comunidade judaica. Um homem generoso com o povo, ao próprio povo dava testemunho dele. Cornélio era responsável por conduzir sua família no temor do Senhor. O texto em grego chama Cornélio de temente a Deus. No contexto do primeiro século, essa expressão podia
designar gentios que haviam abandonado a idolatria, reverenciavam o Deus de Israel, frequentavam ambientes ligados à sinagoga e praticava valores da fé judaica, embora não tivesse se tornado um prosélito por completo, mas já eram chamados de tementes a Deus. Cornélio não era apresentado como um idólatra debochado. Era um homem sincero, mas ainda precisava ouvir a mensagem da salvação de Yeshua, de Jesus. A narrativa nos ensina algo importante. Sinceridade religiosa não substitui a revelação do Messias, mas Deus sabe conduzir a pessoa sincera até a verdade. Eu acho que eu vou repetir isso a você. A narrativa desse texto nos deixa uma verdade importantíssima. Sinceridade religiosa não substitui a revelação do Messias, mas todas as vezes que um homem tem sinceridade na sua religião, saiba você, gostando ou não, que Deus vai conduzir esta pessoa sincera até ela encontrar a verdade. O anjo não perguntou para Cornélio se ele era temente a Jesus, se ele era um praticante da lei. Não. O anjo não pregou o evangelho completo a Cornélio, mandou-o procurar a Pedro. Deus decidiu realizar aquela aproximação por meio de um encontro de duas pessoas. O Eterno não estava apenas salvando Cornélio, o Eterno também estava salvando a Pedro. E hoje eu acredito que esta live já me salvou outroramente. E hoje esta live é para salvar você. De quê, pastor? Do porco, do impuro, do imundo, que alguém mentiu para você. O Eterno não estava apenas salvando Cornélio, estava tratando a consciência de Pedro e preparando a comunidade apostólica para receber os gentios de todas as nações, porque o Deus que nós servimos é Senhor de tribos, povos, línguas e nações. Não é só Deus de judeu, não é só Deus de Israel, ele é o Deus que se manifestou aos hebreus, que se manifestou aos judeus, que manifestou-se a Israel, mas manifestou também a nós, os gentios. Pedro estava em Jope. Cornélio estava em Cesareia. Por volta da hora sexta, meio-dia, aproximando-se do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto preparava uma comida, ele sentiu fome e entrou em êxtase. Talvez Pedro estivesse com tanta fome que pode ter sido um desmaio. Atos 10:11 diz que Pedro viu o céu aberto e um objeto descendo. Há alguns aí exagerados que querem provar que este objeto descendo do céu era um talite. A Bíblia não diz isso. Por que você quer afirmar uma coisa que a Escritura não diz? Olha o outro extremo. O catolicismo mudando palavras para colocar a sua doutrina. Aí vem os messiânicos, vem os judeus, vem os crentes e querem mudar uma palavra. Objeto, um objeto, um objeto, um objeto. Não é talite. Pode ser, mas o texto não diz que é. Nunca afirme com certeza aquilo que você não sabe com clareza. Atos 10:11 aparece com pequenas diferenças entre algumas versões. A revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, diz um objeto como se fosse um grande lençol. A Almeida Revista e Corrigida diz um vaso, como se fosse um grande lençol. Olha a mudança. Um objeto, um vaso. Nova Versão Internacional
algo semelhante a um grande lençol, um objeto, um vaso, algo. Bíblia de Jerusalém, certo objeto, semelhante a um grande lençol. Não existe contradição entre objeto, vaso ou algo semelhante. Essas diferenças nascem da amplitude da palavra grega utilizada. O objeto era realmente um lençol. A primeira palavra pode significar objeto, utensílio, recipiente, instrumento e vaso. Depois Lucas acrescenta como um grande pano ou um grande tecido, que traduzido para nós ficou em um grande lençol. A palavra ros, que vem do grego, que quer dizer como, mostra que Lucas está fazendo uma comparação. Ele não diz necessariamente que era um lençol doméstico, diz que o objeto se parecia com um grande tecido. A palavra otoné designa uma peça ampla de tecido ou pano de linho. Era um talite, então, bispo? É possível fazer aplicação homilética relacionando as quatro extremidades do tecido com uma veste de quatro pontas. Porém, não podemos afirmar que o texto grego indica o objeto como um talite. A palavra talite não aparece neste capítulo. Portanto, a formulação responsável é: as quatro pontas pode lembrar tipologicamente uma veste quadrangular, mas o texto indica um objeto somente como algo semelhante a um grande tecido. As quatro extremidades também pode apontar simbolicamente para a união das pessoas proveniente dos quatro cantos da terra, conforme Isaías 11, Ezequiel 7, Zacarias 2, Lucas 13. Quando a Bíblia vai fazer menção de Deus reunir os povos dos quatro cantos da terra. Essa aplicação é coerente com a universalidade dos acontecimentos, mas deve ser apresentada como simbolismo e não como tradução literal. Já que eu estou corrigindo o texto da esmola, vamos corrigir também. E não é porque você é messiânico, não é porque você é judeu, não é porque você é cristão, que você pode dizer que os animais apareceram dentro de um talite. Por que colocar o talite aonde o talite não está? Você está achando que isso não vai gerar problema também? Nós condenamos a mudança do contexto do texto pelo romanismo, mas ao mesmo tempo criamos novas interpretações. Vamos deixar de ser mentirosos quando nós estivermos pregando a palavra de Deus. E não vamos dizer o que Deus não disse. Não vamos afirmar o que a Bíblia não afirma. E eu acho que é pouca profissão que dá tanta margem para se mentir como pregar o evangelho. Como assim, pastor? Irmão, eu estou na igreja há 30 e tantos anos. O que eu já vi de pastor dizendo o anjo está ali, o anjo está aqui, o anjo está ali. Irmão, é mentira, irmão. Não é possível que com tantos milhares de pessoas, só dois ou três indivíduos que conseguem ver. É mentira, irmão. É sensacionalismo. E sensacionalismo é mentira. É invencionismo, irmão. É querendo chamar atenção. Mente que está vendo, mas nunca pode provar o que viu. Torce, força um texto, para quê? Quando se trata de dinheiro, então, irmão, eu quase morro de ver as pessoas forçar o texto a dizer o que o texto não diz. O que havia dentro deste objeto semelhante a um grande tecido, traduzido como um lençol, que possivelmente até poderia ser um talite, que não é o objeto de interesse do texto. É um coadjuvante, esse objeto,
Não é a coisa importante, a mensagem importante do texto. O que havia dentro deste objeto? Atos 10, 12 fala de que havia animais quadrúpedes, animais rastejantes e aves do céu. Algumas traduções dizem todos os quadrúpedes da terra. Outras simplesmente dizem quadrúpedes. Essa diferença está relacionada à variante manuscrita e à maneira como os tradutores organizaram a frase. O ponto central permanece. Pedro viu diferentes classes de animais reunidas no mesmo objeto. E só pelo fato delas estarem reunidas, se houvesse a oportunidade de Pedro realmente matar e comer, Pedro não faria naquele momento. Por quê? Porque estavam misturados, animais puros e animais impuros. É possível que houvesse ali animais puros e impuros. O impacto da visão não estava apenas na presença de animais impuros, mas na reunião de categorias que Pedro estava acostumado a manter separados. Animais limpos, animais impuros. Porque se os animais estivessem misturados entre limpos e impuros, para Pedro todos se tornariam impuros. Pouco depois, na casa de Cornélio, Pedro encontraria judeus, gentios, familiares, soldados, servos e amigos de diferentes origens na casa de Cornélio. O que Pedro viu simbolicamente no tecido, encontraria concretamente dentro da casa do centurião. No tecido havia espécies diferentes reunidas na casa de Cornélio. Havia na casa de Cornélio pessoas de origens diferentes reunidas diante de Deus. Para Pedro, aquilo era inaceitável. Por quê? Judeu se reúne com judeu e gentio se reúne com gentios. Jesus vem e diz para Pedro: Pedro, não chama de impuro aquilo que eu santifiquei. Aí as pessoas dizem: olha aí, tá vendo? Jesus santificou os animais. Não, irmão. Os animais, dentro daquele grande tecido, têm uma representação extraordinária que você precisa estudar a história para interpretar a Bíblia. Os animais que estavam naquele grande tecido representavam as nações, como povos e países são simbolizados por animais na Bíblia. Na heráldica e na cultura mundial se identifica pelas bandeiras. Cada bandeira do mundo de um dos países, ela é representada por um animal. Talvez você não saiba disso. Daniel capítulo 7, 17 diz: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Esses quatro animais eram um urso, um leão, um leopardo e um animal feroz, que no futuro representaria um rei, um reinado, uma representação de um país. Desde a antiguidade, os povos, impérios e nações utilizam animais para expressar sua identidade. O animal escolhido geralmente comunica alguma característica que a nação deseja projetar para o mundo. Alguns animais que são bastante usados: o leão, a águia, o urso, o dragão, o touro, o cavalo, o lobo, a serpente, o cordeiro, a pomba, são animais que representam várias nações usando estes animais. Israel é representado pelo leão, a força, a autoridade, a realeza.
Os Estados Unidos da América é atualmente representado por uma águia. Poder, domínio, visão, soberania. O urso, força, território e resistência. O urso, se eu não me engano, hoje é a Rússia, né? O dragão, um animal místico. Não existe dragão físico da mitologia. Mas mesmo usando, por isso eu usei uma expressão aqui, heraldica. O que é heraldica? É quando se cria um animal ou um ser que ele nunca existiu. O dragão nunca existiu, o unicórnio nunca existiu. O que mais? Tem vários outros seres aí que nunca existiram. Ou a mística que se cria sobre o animal, que a fênix, por exemplo. Ah, não, a fênix morre e ela se levanta da cinza. A águia, depois que ela tem 40 anos, ela arranca o bico, arranca as penas, arranca as unhas e se renova. Isso, irmão, é de uma cultura imaginária. E assim também criaram-se animais imaginários, seres imaginários, para representar um povo, para transmitir característica que aquele povo carrega. Obrigado, irmã Larinha. Sereia, né? Sereia nunca existiu. Então, o dragão hoje é a China, o poder, a proteção, a autoridade imperial. O touro, a Espanha, força, fertilidade, capacidade, produtividade. O cavalo, o mundo árabe ou o mundo árabe gosta dessa representação do cavalo, liberdade, velocidade, poder militar. O lobo, a coragem, a unidade, a resistência. A serpente, sabedoria, perigo ou poder oculto. O cordeiro, que representa a mansidão, a inocência, o sacrifício. A pomba, que se tornou símbolo da paz, da pureza e da esperança. A Bíblia mostra que alguns impérios foram profeticamente representados por animais, mas não ensina que Deus tenha designado oficialmente um animal profético para cada país moderno. Não. Nós conhecemos, biblicamente, que algumas tribos, o próprio Senhor, usando a boca de Jacó, os comparou. Os animais relacionados aos países atuais podem ser oficial, heráldicos, tradicionais ou mitológicos. Então, eu estou trazendo essa informação aqui para você ser inteligente e entender que cada nação da Terra possui um animal que o represente. E que aquele lençol estava representando que as nações da terra não deveriam ser chamadas por Pedro de impuro ou imundo. Por quê? Porque o Messias teria morrido para santificar exatamente as nações da terra, não só Israel. Exemplo de algumas nações que têm os seus animais representativos. Eu pesquisei, eu tenho isso escrito. Eu tenho 100 nações, principais nações da Terra, que têm os seus animais representativos. Depois você pesquisa, que você vai entender. O Afeganistão é o leopardo, a Albânia é a águia de duas cabeças, a Argélia é a raposa, a Angola é a palanca negra, e assim por diante. A Argentina tem o foneiro ruivo, também já se usa até a águia. A Áustria, a águia negra. A Bélgica, o leão belga. O Brasil foi
por muito tempo representado pelo sabiá laranjeira, e em outros momentos ele é representado pelo papagaiozinho, ararinha azul. Então, assim, todos os países, o Canadá é o castor, os Camarões também usa o leão como seu animal. A Cuba, ele usa o trogon, que é um animal típico da ilha. A Dinamarca, o cisne branco. El Salvador, o torongo. E assim por diante, a Espanha é o touro. Eu queria encontrar aqui, a Gana usa a águia. A Grécia usa o golfinho. A França usa o galo gaulês. E assim por diante. Você tem a oportunidade de pesquisar para você entender que o que estava naquele grande tecido era a representação das nações da terra. Atos 10, 13, quando se lê as palavras em grego, vai dizer: levanta-te, mate e coma. Em grego seria anastás, tisson, pagé. A ordem é concreta dentro da visão. Entretanto, isso não significa automaticamente que Deus estivesse promulgando uma nova legislação alimentar. Preste atenção, porque é isso que os pastores malditos ensinam para a igreja. Levanta, Pedro, mata e come. Tá vendo aí, ó? Tá autorizado, pode comer. Preste atenção no texto que Pedro não comia, não comeu e não comerá. Como é que você pega um texto isolado e cria uma nova legislação, sendo que o livro de Levítico, obedecido por Jesus, obedecido por Pedro, seria mudado com uma visão? A ordem é concreta, mas não estava autorizando, estava testando. E a resposta concreta de Pedro é que ele não comeu e avisou por que não comeria. As visões proféticas frequentemente apresentam ordem, imagem e ações simbólicas. Jeremias viu uma panela fervente. Ezequiel recebeu a ordem de comer um rolo. Ah, tem mais uma, né? Ezequiel também foi autorizado por uma visão para cozinhar com fezes humanas. Ele ficou atônito de Senhor. Eu nunca. Isso é impuro, isso é imundo. Deus disse, então usa fezes de animais. Daniel viu o império com animais, Daniel 7. Zacarias viu cavalos e chifres representando poderes e governo. O apóstolo João recebeu a ordem de comer um livrinho. Você acha que o apóstolo João saiu comendo pergaminho, comendo papiro, comendo folhas de papel? Não, irmão. Ezequiel comer o rolo não estabeleceu uma dieta baseada em pergaminhos. A ação comunica uma realidade profética. Da mesma maneira, não podemos retirar mata e come do ambiente da visão e transformá-lo sem analisar o restante do capítulo em uma nova lei alimentar. A pergunta correta não é apenas o que Pedro ouviu. A pergunta completa é: como o próprio Pedro interpretou aquilo que ouviu? A resposta de Pedro foi: de maneira nenhuma. Pedro respondeu: medamos, Kyrie. De maneira nenhuma, Senhor. A palavra medamos é enfática. Absolutamente não. De forma nenhuma. Jamais. De modo algum. Depois Pedro explica: porque nunca comi coisa alguma comum ou impura.
A comparação entre as versões e as traduções, a revista atualizada, jamais comi coisa alguma comum e imunda. A revista corrigida, nunca comi coisa alguma comum e imunda. A NVI, nunca comi nada impuro ou imundo. Nova versão, jamais comi coisa alguma que nossas leis declaram impura ou imprópria. Algumas traduções aproximam os dois termos e usa impuro e imundo. O grego, porém, emprega duas palavras distintas. Koinós, comum, que pode significar profano, não separado, contaminado pelo contato ou o uso impróprio. Uma espécie considerada limpa poderia tornar-se imprópria pelo modo de preparo, pelo contato com algo impuro ou por associação com a idolatria. A segunda palavra para impuro é acatartos, que significa impuro, imundo. Acatartos significa pertence a uma categoria que não é limpa. A palavra corresponde mais diretamente aos animais classificados como impuros em Levítico 11. Pedro distingue entre algo intrinsecamente impuro, algo que se tornou comum ou profano. Essa diferença é importante porque no versículo seguinte a voz não utiliza novamente os dois termos. Pedro continuava observando as distinções alimentares. Pedro declarou: nunca comi. Isso aconteceu depois do ministério terreno de Yeshua, da crucificação de Jesus, da ressurreição dos mortos, da ascensão de Cristo ao céu, do derramamento do Espírito em Pentecostes. Pedro continuava não comendo. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, o derramamento do Espírito Santo. E Pedro continuava convicto. Nunca comi. Pedro conviveu diretamente com Jesus. Se tivesse entendido que o Messias havia autorizado o consumo de todas as espécies, sua reação imediata seria difícil de explicar. Ele poderia ter respondido: agora compreendo aquilo que o mestre havia ensinado. Mas não foi isso que Pedro respondeu. Pedro respondeu: nunca comi coisa alguma comum ou impura. Antes da sua vinda era impuro. Depois da sua vinda continua impuro. Antes da sua morte era impuro. Depois da sua ressurreição continua impuro. Antes do derramamento do Espírito Santo era impuro. Depois do derramamento do Espírito Santo, esses animais, esses alimentos continuaram impuros. Olha, eu nunca comi. Isso demonstra, no mínimo, que Pedro continuava reconhecendo a categoria dos puros e impuros. Pedro não entendia que os ensinamentos de Jesus havia revogado a Torá, principalmente Levítico 11. Pedro acreditava que comer aqueles animais iria contrariar sua fidelidade à sua revelação recebida diante de Deus pela lei de Moisés. Pedro não estava esperando uma autorização para abandonar as distinções alimentares. Se acha que Pedro era um carnal que, estando com fome, ao ponto de ter um êxtase, um desmaio, se ele tivesse inclinação para desobedecer a Torá, mesmo precisaria de ter uma visão para que isso acontecesse? Não. A Torá declara: da carne deles não comereis, impuros serão para vós. Levítico 11:8. E Deuteronômio 14:3 diz: não comerás coisas abomináveis. O fundamento das distinções aparece também em Levítico 20, onde separar animais puros e impuros é relacionado à santidade de Israel. E esse assunto tem um paralelo entre Pedro e Ezequiel, que nós vamos ver agora. Existe um paralelo extraordinário.
entre Atos 10:14 e Ezequiel 4:14. Ezequiel recebe uma ordem profética envolvendo alimento contaminado e responde que, desde a juventude, nunca havia comido carne impura. Vamos ver o que está em Ezequiel 4:14. Diz assim o texto: Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entra na minha boca. E o que está em Atos 10:14, que nós acabamos de ler? Está escrito: Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou impura. Ezequiel recebe uma ordem profética envolvendo alimentos contaminados e responde que desde a sua juventude nunca havia comido carne impura. Na Septuaginta, tradução grega do Novo Testamento, Ezequiel usa uma expressão semelhante: medamos, de maneira nenhuma. Pedro reage como um profeta judeu que deseja permanecer fiel àquilo que Deus já havia revelado. Isso não significa que Pedro estivesse em rebeldia. Ele estava enfrentando um conflito de interpretação. O princípio é profundo. Uma revelação verdadeira não contradiz irresponsavelmente a revelação anterior. Uma revelação verdadeira exige que o servo procure compreender sua aplicação correta com aquilo que já foi dito anteriormente. Isso não vale só para a área alimentar. Você que serve a Deus, cuidado para você não cair na conversa de endemoniados aí. Ah, mas Deus falou comigo, eu tive essa revelação. Irmão, jamais uma revelação, uma visão, nada pode alterar o que já está escrito. Assim como a ordem dada a Ezequiel possuía natureza profética, a ordem dada a Pedro estava dentro de uma experiência visionária. Mas nenhuma das duas poderia estar anulando o que já estava escrito. O que Deus purificou, não considere comum. Vamos ver isso está em Atos 10:15. Lá registra a resposta da voz de Deus. Theos, Ecatarias se me coinou. Traduzido, aquilo que Deus purificou, tu não tornes comum. Na versão Almeida Revista Atualizada, ao que Deus purificou, não considere comum. Almeida Revista Corrigida, não faça tu comum o que Deus purificou. Nova Versão Internacional, não chame impuro o que Deus purificou. E na Bíblia de Jerusalém, ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Aqui existe uma diferença importante. O grego não emprega a palavra impuro na proibição final. Emprega o verbo relacionado, comum ou profano. A voz não diz literalmente: todos os animais que Deus anteriormente classificou como impuro agora foram transformados em animais limpos. A Bíblia não diz isso, irmão. Leia 1 milhão de vezes e vê se você encontra. A voz não estava alterando o estado dos animais. A visão não estava falando de transformar porco em um animal limpo. A voz não estava dizendo literalmente: todos os animais que Deus anteriormente classificou como impuro agora foram transformados em animais limpos. Não.
Não era isso que a voz, que a visão estava dizendo. E o que é que a visão estava dizendo, bispo? A visão estava dizendo: aquilo que Deus purificou, não considere comum. E o que é que Deus tinha purificado? Os homens na cruz ou os animais na cruz? Para quem Cristo morreu para trazer purificação? Jesus foi na cruz para purificar os animais ou Jesus foi na cruz para purificar os homens? Jesus foi na cruz para purificar os homens. No entanto, Pedro estava chamando de impuro os homens pelos quais Jesus tinha purificado. E Jesus disse: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Mas o texto e a visão nunca disse que o que Deus tinha chamado de impuro, os animais, agora estava sendo limpo. A frase permanece enigmática, até que a própria narrativa do texto vai nos revelar o que Deus purificou. Quem Pedro não considerava comum. Onde Pedro deveria aplicar a visão. Não devemos encerrar a interpretação no versículo 15. Precisamos continuar, ler o texto até o versículo 28, até o versículo 34. Depois, nós irmos para Atos capítulo 15, versículo 9, para compreender a total interpretação desse texto. Pedro não comeu dos animais. Atos 10:16 afirma: isso aconteceu 3 vezes e imediatamente o objeto foi recolhido no céu. No grego está dito: isto aconteceu por 3 vezes. O texto não descreve cada repetição em todos os detalhes. Entretanto, a leitura natural é que o ciclo da ordem, da recusa e da resposta ocorreu 3 vezes. O que aconteceu depois? O objeto foi recolhido. Lucas não escreveu: Pedro finalmente matou. Lucas não escreveu: Pedro escolheu um animal e comeu. Lucas não escreveu: Pedro preparou a carne. Lucas não escreveu: Pedro comeu. Lucas não escreveu: Pedro percebeu que todos os animais eram alimentos agora. Não, isso não tem no texto. Não existe depois da ordem come nenhum verbo afirmando que Pedro comeu. A visão termina com os animais dentro do objeto. Portanto, podemos afirmar biblicamente, Atos 10 não registra Pedro matando ou comendo nenhum animal da visão. É necessário apenas manter rigor. Não podemos provar tudo o que Pedro comeu durante cada dia do restante da sua vida. Mas dentro do registro bíblico, não existe relato de Pedro usando a visão para consumir alimentos impuros. E como é que os pastores comem hoje, bispo? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que é que um pastor come carne de porco? Porque ele não conhece a Bíblia. Conhece? Não conhece. O Deus que ele prega, ele diz que esse Deus não muda. O Deus que ele prega, ele diz que esse Deus não tem sombra de variação. O Deus que ele prega, ele diz que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se ontem era proibido, o seu Deus autorizou agora? Se o seu Deus não muda, por que que você está mudando Levítico 11? E outros textos também, não é só Levítico 11? Ou alguém não conhece a Escritura, ou não conhece o Deus que ele serve. Ou está fazendo de Deus um mentiroso. Porque se Deus não muda e não tem sombra de variação, o que ele disse de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22,
ainda continua sem alteração, sem mudança. Ainda que os homens forcem a interpretação, ainda que os homens forcem na tradução, ainda que os homens retiram do texto, ainda que os homens acrescentem o texto, a verdade de Deus continua absoluta, inalterável. Por que é que um crente come carne impura? Porque não conhece as Escrituras e não conhece o Deus que ele serve. Não estamos tratando de salvação, estamos tratando de santidade. Deus poderia usar você. Deus poderia revelar mais a você. Deus poderia se manifestar mais através de você. Mas o teu corpo impuro, o teu corpo em imundície, não é só pelo alimento. Existem outras práticas e modos que deixam você impuro e imundo. Por causa disso, muitos estão deixando de cumprir um propósito, porque Deus não pode usar de uma maneira sobrenatural a sua vida por causa da contaminação. A Bíblia diz que Pedro ficou perplexo. Atos 10:17 afirma que Pedro ficou perplexo sobre o significado da visão. O verbo grego para perplexo é perplexidade, dúvida, procura por entendimento, dificuldade para interpretar. Isso é estar perplexo. Esta informação é decisiva. Se Pedro tivesse entendido imediatamente, agora posso comer qualquer animal, não havia motivo para tamanha perplexidade. Pedro estava com fome. Pedro viu os animais. Pedro ouviu a voz, mata e come. Uma interpretação meramente culinária seria evidente. Entretanto, Pedro percebeu que a visão carregava uma mensagem simbólica mais, mais aprofundada. Enquanto ele procurava o significado, os homens enviados por Cornélio chegaram à porta. A resposta não veio de um tratado sobre alimentação. A resposta chegou na forma de 3 homens gentios. Vai com eles sem fazer distinção, disse a visão. O Espírito disse a Pedro: levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha a resposta. A expressão traduzida como nada duvidando vem do verbo diacrino, do grego. Dependendo do contexto, pode significar duvidar, hesitar, fazer distinção, separar, discriminar. Por isso, algumas traduções enfatizam sem hesitar, enquanto outras permitem o sentido sem fazer distinção. Se eles são gentios ou se eles são judeus. Vá com eles. Os dois sentidos cabem no texto. Pedro deveria ir sem hesitação, porque não deveria estabelecer uma separação discriminatória entre ele e os gentios enviados por Deus. A verdadeira ordem praticada da visão não foi: vá ao mercado comprar carne impura. A visão trouxe uma revelação: desça, vá com esses homens e não faça distinção, porque eu os enviei. A visão começou com animais do céu, mas a obediência começou com pessoas à porta da casa de Pedro. Pedro vai interpretar a própria visão. Ao entrar na casa de Cornélio, Pedro declara: Deus me mostrou que o homem não considerasse comum ou impuro, que nenhum homem deveria ser considerado comum ou impuro. Essa expressão nenhum, homem, comum, impuro, as duas palavras que aparecem na visão são aplicadas por Pedro às pessoas e não aos animais.
Essa é a interpretação apostólica do acontecimento. Pedro não disse: Deus me mostrou que nenhum animal é impuro. Deus nunca disse para Pedro que os animais não eram impuros. Pedro não disse: Deus revogou Levítico 11. Pedro nunca disse isso. Pedro não disse: Deus transformou todas as espécies em alimento. Jamais a Escritura afirma isso. Pedro não disse: agora posso comer qualquer coisa. Jamais Pedro disse isso. Pelo contrário, Pedro disse: Deus me mostrou que a nenhum ser humano chamasse comum ou impuro. O intérprete mais autorizado daquela visão é o homem que a recebeu. Se Pedro aplica a visão a pessoas, não temos autoridade para retirar as pessoas do centro e transformar os animais no assunto final, irmão. Isso é mau caratismo. Isso é, no mínimo, desonestidade para quem ensina esse texto. Os animais eram a linguagem simbólica. Os gentios eram o assunto real da revelação. Mais do que isso, você está sendo desonesto. Pedro disse que era proibido entrar na casa de um gentio. Atos 10, 28. Também apresenta uma questão delicada. Vós sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de estrangeiro. A palavra grega para estrangeiro é atemiton, impróprio, contrário ao comum. A Torá não apresenta um mandamento geral dizendo que um judeu jamais poderia entrar na casa de um gentio. Isso é doutrina de tradição judaica. Temos vários relacionamentos entre estrangeiros e israelitas. Abraão recebeu visitantes, não eram hebreus. José viveu com os egípcios. Moisés viveu em Midian. Elias foi recebido por uma viúva de Serepta. Eliseu relacionou-se com Naamã, leproso. Jonas foi enviado a Nínive, um povo impuro, gentil. Daniel serviu em governo estrangeiro entre os gentios. O problema se desenvolveu por causa das cercas protetoras relacionadas à idolatria, a comidas oferecidas a ídolos, a vinho de liberação, alimentos de procedência duvidosa, casamentos mistos, assimilação, perda de identidade da comunidade. É para isso que havia o ensino, a tradição, de que não poderia se misturar. A preocupação histórica tinha razões compreensíveis. O erro começava quando a proteção contra a idolatria se transformava em desprezo pelo ser humano. E logo os homens já estavam na prática da idolatria. Pedro aprendeu que santidade não significa desumanização. Separar-se do pecado não significa declarar pecadores inalcançáveis. É necessário respeitar a hierarquia e a cronologia das fontes para termos melhor interpretação dos textos. Se você, ainda depois dessa explicação, quiser continuar comendo os animais ou o alimento impuro, fique à vontade. Mas não reclame de não alcançar algumas áreas na sua vida com êxito. Porque Deus não colocaria nada para nos atrapalhar. Pelo contrário, as restrições que Deus colocou e estão nas Escrituras nunca foi impedimento, foi proteção. Talvez na próxima ministração eu continue e mostre qual é a verdadeira razão pela qual nós devemos cuidar e continuar
com as restrições alimentares. Porque as restrições alimentares não é para evitar você de comer alguma coisa gostosa ou evitar que você coma alguma coisa que lhe faça mal. Não tem a ver sobre a saúde, não tem a ver sobre os sabores, não tem a ver sobre se tem doença, não tem doença, se tem verme, não tem verme. Não. A alimentação é uma restrição exigida por Deus, porque a alimentação altera o nosso estado. Quando você come o que é puro, quando você come o que é imundo, altera o seu estado espiritual. Um homem casado que trai a sua esposa, ele altera o seu estado de santo para adúltero. O mundo espiritual reconhece que aquele homem alterou o seu estado. Alguém que é solteiro e tem o seu estado de santidade e ele pratica a prostituição, então ele tem relação sexual fora de uma aliança de casamento, ele altera o seu estado. Agora o mundo espiritual o vê como prostituto. O prostituto tem uma responsabilidade na área sexual. O adúltero é uma responsabilidade muito maior, porque ele peca contra si e contra o cônjuge. Impureza e imundícia é níveis de estado espiritual. O impuro se limpa com a água, que é a palavra, que é a confissão, que é o deixar, é o arrepender. Mas a imundícia é um grau muito maior, porque é uma insistência em repetir os atos de impureza. Agora a Bíblia diz que só será limpo pelo fogo. E é por isso que nós temos tantas pessoas na casa de Deus, servindo a Deus, que um fogo estranho não deixa de abrasar, de aquecer, de queimar algumas pessoas em algumas áreas. Mas se você insiste em permanecer se alimentando do que você gosta, significa que você não dá muita atenção para a aliança que Deus quer de você. E acredite no que eu vou dizer. Comer o que você quer, desrespeitando a aliança espiritual, não reclame se alguém, e vou usar aqui uma palavra chula, comer o seu cônjuge. Por quê? Porque é o mesmo sentido. Você não quer ter aliança com alguém que te traia, que se satisfaz com prazeres com outra pessoa. Por que você não aceita ser que o seu cônjuge tenha relação com outra pessoa? Por que você exige que ele não faça isso? Mas ignora quando Deus diz: olha, eu tenho uma relação com você e não quero que você coma algum alimento. Qual a diferença? E se você ler Deuteronômio 28:30, você vai ver que essa desobediência vai levar você a sofrer uma traição. Mesmo, bispo, está escrito: um homem vai casar com uma virgem e outro irá dormir com ela. Porque se você tem uma aliança com a sua esposa, com o seu marido, você não trai. Você não se relaciona com outro. Mas se você diz que tem uma aliança com Deus, mas a sua aliança com Deus não determina o que você come, não determina o que você veste, não determina aonde você vai, não determina o que você faz, será que essa aliança sua, qual é o valor dessa aliança mesmo? Porque Deus não se relaciona com as coisas deste mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A Bíblia vai chamar de adúltero e adúlteras as pessoas que praticam o amor às coisas do mundo.
E quais são as obras do adúltero e da adúltera? Então, quando alguém diz, não, pode comer livremente, esta pessoa está sendo um adúltero ao adulterar o que está escrito. Deus não muda e não tem sombra de variação. E as pessoas que vivem livremente desta forma, eles têm Jesus apenas como Salvador e não têm Jesus como Senhor. Jesus salva qualquer um, o puro, o impuro, o imundo. Salva, salva. Ele salvou um homem na cruz que nunca andou em santidade nenhum dia. Em nenhum momento da vida dele ele andou em santidade. Mas em um momento em que ele confessou Jesus como Senhor, Jesus o salvou. Para aquele homem, Jesus nunca foi Senhor, porque enquanto ele estava aqui na terra, Deus não mandava nele. Mas na hora da morte, ele aceitou Jesus como Senhor, como Salvador e foi salvo. Mas ele não viveu um dia aqui os benefícios de ser salvo. E o que para muitas pessoas é chamado de restrição, que a Bíblia, a lei é uma proibição. A lei não é uma proibição, irmão, e nem uma restrição. A lei de Deus é uma proteção. Por quê? Porque além de nos guardar, a lei de Deus é direção. Tem um propósito, porque Deus não quer que você se contamine. Deus não quer que você contamine seu espírito com a idolatria. Deus não quer que você contamine sua alma com a prostituição. E Deus não quer que você contamine o seu corpo com a alimentação. Por isso ele exigiu santidade, espírito, livre da idolatria e da feitiçaria, a alma livre da imoralidade sexual e o corpo livre das comidas impuras e imundas. Isso não mudou e isso não vai mudar. Amém? Talvez na próxima semana eu venha com um assunto novo ou eu traga novamente este assunto, porque eu escrevi 26 páginas neste esboço e nós caminhamos até a 13ª página. Então, a metade do que eu escrevi para desenvolver Atos 10 e depois nós íamos para Atos 15, porque lá diz assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor a vós nenhum outro mandamento, a não ser abster-se da idolatria, das coisas sacrificadas aos ídolos e da relação sexual ilícita. As pessoas esqueceram e tem mais obediência ao bucho do que a Deus. Paulo vai falar que os cretenses temiam e serviam o seu próprio ventre. Por que será que Paulo vai falar que um grupo de cristãos tinha o Deus deles, o ventre? Porque Deus diz, não come, e o ventre diz, come. Quem você obedece? É isso que Paulo está falando, pastor? Não seria isso que Paulo está falando? Seria o quê? Faz dos vossos ventres o vosso Deus. Preste atenção. Você quer continuar? Faça. Mas existe gente que fez do ventre o seu Deus. Como, pastor? Eles preferem obedecer às tripas do que a Torá. Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua própria vergonha. Só pensa nas coisas terrenas. Ai, 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 ai. Esse versículo não devia estar aqui, né?
pois nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ei, ele quer não só no futuro que o nosso corpo transmita a glória de Deus. O nosso corpo deveria estar transmitindo a glória de Deus até hoje, agora. Paulo vai dizer, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só procuram, só se preocupam com as coisas da terra. Nós estamos falando de alimento. E Paulo diz: existe alguns irmãos entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. Ao invés de seguir a palavra, ele segue o ventre deles. Tem pastor que diz assim para mim: você é um besta, bispo. Você não quer comer o torresmin? Deixa que eu como. Come seu torresmin, come seu camarão, come sua ostra, come lula, come bosta, como você quiser. Eu fui na cidade de Madre Deus, na Bahia, e no período em que eu não estava ministrando, eu fui na praia. Não banhei, só fui na praia. A praia lá, pelo menos na região em que eu estava, não era uma praia limpa para se banhar. E um moço chegou trazendo uns 20 litros de PET, garrafa PET, só que ele cortou o fundo e o bico do litro, fez cortezinho, inverteu e colocou. Ficou umas armadilhas. Então, o bicho tinha facilidade para entrar, mas não tinha facilidade para sair. Irmãos, em uma questão de minutos que eu olhei para o lado, aquele moço estava agachado, defecando. Na praia, sim. Não foi só eu que vi. Centenas de pessoas viram ele fazer aquilo. Ele pegou uma varinha, passou na merda que ele tinha acabado de defecar e passou dentro daqueles 20 litros. Dividiu aquela merda naqueles 20 litros e saiu deixando de uns 5, 10 metros na beira da água, assim, aonde a maré não levava. Ele foi soltando aqueles litros. Antes dele colocar o último vidro lá, uns caranguejos roxo, eu não sei como chama o nome deles, garanhum, garamum, uns caranguejos roxos assim, saíam da água enlouquecidos e entravam nos vidros para comer a merda. Irmão, eu saí dali pensando, graças a Deus que eu não como merda, né? Quando eu chego na casa do pastor, o pastor, para mim, é Guaiamum. Olha, a pastora Leila conhece. É esse o nome. Guaiamum. Quando eu cheguei na casa do pastor, estava uma panela desse tamanho, irmão. E os Guaiamum cheios de bosta desse tamanho dentro da panela. Falei, Jesus, tem gente que come o que gosta. Mas ele escreveu, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
E eu digo a você, o melhor não é o que você gosta. O melhor é o que ele diz que é bom. Comer o melhor dessa terra, Isaías 1,19. Eu estou tentando acabar, mas parar, mas não estou conseguindo. Também eu estou com tanta coisa na minha cabeça para falar. O texto diz: se quiserdes, 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu quero comer o melhor dessa terra e pôr uma panela de feijoada. Não é disso que Deus está falando. O melhor dessa terra é o que Deus diz que é bom para o corpo, para o espírito e para a alma. Mas você também tinha que ler o versículo 20 de Isaías 1. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorada a espada, porque a boca do Senhor o disse. Então tem um texto de Levítico 11 que diz o que é bom e o que não é bom. Deus decidiu o que era bom e o que não era bom. E disse: se você quiser, você escolhe o bom. Mas se você não escolher o bom, sereis devorado à espada. Que espada é essa? É outra linguagem figurada. Quantas espadas estão atravessadas e devorando as pessoas hoje por desrespeitar a alimentação? Hoje o homem come e bebe sabendo que vai morrer. O açúcar, o corante, o refrigerante, o sal, a soda, tudo que hoje está com conservantes, anabolizantes, energéticos, isso não te faz ir para o inferno. Talvez você vá para o céu, mas você vai mais cedo. Por quê? Porque isso não é apenas alimento, isso é uma espada que está te devorando. Mas talvez você tenha os ouvidos espirituais tapados. E o que eu digo aqui possa irritar você, porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos. Eles procurariam pessoas que falassem o que lhes agradava, porque eles tinham comichões no ouvido. E quando você fala a verdade, os comichões não deixam você ouvir. Comichões, irmão, são bichos, são bernes, são vermes que estão nos ouvidos espirituais das pessoas, dos quais eles não conseguem entender o que está escrito. Se quiserdes e me ouvirdes, mas não é todo mundo que vai conseguir ouvir. Mas aqueles que ouvirem irão comer o melhor da terra. Mas quem não está ouvindo irão buscar o pior da terra. Por quê? Porque eles decidem por sabor. Quem decide para eles é o ventre, não é a mente. Eles são governados não é por Deus, é pelo estômago. Mas se você recusar de ouvir, não reclama de uma espada te atravessar. Irmão, eu não oro para Jesus curar ninguém que está com efizema pulmonar, causada por cigarro ou bebida. O senhor não ora, pastor? Eu oro, irmão, mas a minha vontade é que Deus não curasse, a minha vontade é que Deus matasse. Quem é que fuma e bebe que não sabe que isso vai lhe trazer, que isso vai lhe devorar? Quem não sabe disso? Quem é que não sabe que o malte, que o álcool, que a, a nicotina vai lhe destruir? E continua. Irmão, beber e fumar não é para ímpio. Não há, não há nada escrito que um crente não possa beber ou fumar. Mas há uma restrição dizendo como nós deveríamos cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo.
E quem não cuidar bem deste corpo será destruído por Deus. O texto é claro. Eles não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? E o Espírito de Deus que habita em você tem ciúme. Não é ciúme de paixão carnal, é zelo. Você vê uma criança com um copo de refrigerante, você tem ciúme. Você vai lá e fala: meu filho, não toma isso. Porque você ama aquela criança. Você vê a criança com um pacote de doce ou com um saco de açúcar. Você corre lá e diz: por favor, meu filho, não faça isso. Ciúme. Você ama aquela criança. Imagina Deus olhando para mim e para você, e nós comendo e bebendo o que nós gostaríamos, sem jamais se preocupar com o zelo, com o amor que Ele tem por nós. Vamos para a próxima. Quinta-feira que vem, eu acredito que eu vou estar em casa. E se eu estiver em casa, eu vou continuar. Eu parei no tópico 14. Nós iríamos usar aqui o que diz o Talmud, na interpretação de Atos 10, né? E continuar esse assunto, irmos para Atos 15 e para Filipenses 3:19. Tem muito assunto para a gente conversar sobre este ponto aqui. Talvez te interesse e você volte na próxima quinta-feira. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Hoje